Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, suplicando pela Tua igreja, pedindo, Senhor, a Tua graça pelos nossos irmãos, os que sempre estão conosco, ó Pai. Abençoa na nossa igreja, nas demais igrejas, toma em Tuas santas mãos os Teus servos. Ajuda, Senhor, crianças, jovens e adultos, guarda as famílias. Guarda, meu Senhor, cada vida, dando vigor, saúde, graça aos teus filhos e filhas. Amado Senhor, Deus misericordioso, nos dá graça para viver e andar na tua santa presença. Nos perdoa toda ofensa, Senhor, e nos guarda juntamente com todo o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É um privilégio nosso, privilégio teu e meu, privilégio de acreditar na palavra de Deus. É a fé. A fé é uma revelação do céu. Deus fala através da palavra, através do testemunho de alguém. Deus fala. A linguagem de Deus pode ser silenciosa. Aprendemos no Salmo 19 que um dia faz declaração a outro dia e uma noite expressa sabedoria sem linguagem. Se tiver inteligência, se observar, glorifica a Deus, exalta, bendiz, porque a grandeza de Deus está expressa em sua criação. Nós vamos meditar no Salmo 51, versículos de 1 a 8. O ser humano tem a facilidade muito grande de ofender a Deus. Estamos numa posição diferente e oposta à condição do divino, à condição do sagrado. O nosso Deus criou todas as coisas com santidade e perfeição. Inclusive o homem foi criado perfeito. Deus não foi pego de surpresa porque já tinha providenciado a redenção. Mas o homem foi criado originalmente perfeito e caiu, se afastou. E mesmo assim, Deus se manifesta aos homens, fala aos homens, esperando dos homens uma decisão de reconciliar-se com o Senhor. Então, vamos ao Salmo 51, versículos de 1 a 8. Uma leitura para o nosso coração, para o nosso aprendizado, porque fala a dificuldade que este homem teria se não tivesse se reconciliado com Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Louvado seja o bendito nome do Senhor. O rei de Israel havia desagradado a Deus de uma forma muito perversa. Ele estava num período de guerra e ele tinha homens leais, homens fiéis, generais do mais alto nível,
e ele se envolveu com a mulher de um deles, com a mulher de Urias. Se envolveu, descobriu quem era ela, convidou ao palácio e ali ficou com ela. Ela concebeu, o pecado veio à tona, o profeta de Deus foi falar com ele e repreendeu ele duramente. Ele se sentiu, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, falada com autoridade, ela tem poder de curar, poder de expurgar, mas até que aconteça este fato, este renovo, a pessoa sofre opressão, sofre decepção, sofre repreensão. Existem muitos sofrimentos, existem muitas maneiras de sentir o peso da culpa. E ele, a princípio, escondeu, veio à tona, foi repreendido duramente e incriminado pelo próprio Deus. Deus mandou o profeta dizer para ele: o homem morreu a centenas de quilômetros do palácio, de onde ele estava. E Deus disse: você matou ele. Você o matou com a espada dos amonitas. Era uma guerra contra os amonitas. Ele deu orientações contrárias à saúde e à vida do homem e foi atribuído a ele, foi realmente creditado a ele o crime de sangue. Por isto, nesta leitura, nós encontramos a reconciliação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço, eu sei quanto foi terrível a minha atitude. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Acredito que ele escutava aquela repreensão permanentemente. Quando ele tomava algum vinho, ele lembrava. Eu brinco muito, trabalhando sério, ensinando, e era muito comum eles servirem vinho às suas visitas, e o profeta visitou, certamente, ou possivelmente, foi servido com cortesia, foi recebido com alegria, e ele não sabia o que o profeta tinha recebido de Deus. Então, é muito provável que eles tenham tomado um vinho e tenham conversado informalmente, até que o profeta Natã, formulou aquela parábola do homem rico que tinha muitas ovelhas e do homem de uma ovelha só. Este homem de uma ovelha só era uma referência a Urias, o morto. Acredito que o Davi, a cada taça de vinho, a cada momento que ele pudesse ver ou ouvir, ver o Natã ou ouvir falar no nome dele, renovava a repreensão sofrida. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus é tão compassivo, tão misericordioso, que até nisto Deus é misericordioso. Deus não deixou viver o filho bastardo. O filho do pecado não viveu. Nasceu, mas morreu logo. Morreu pequenininho.
E ele jejuou, orou, chorou, se humilhou diante de Deus, e mesmo assim não teve jeito, a criança morreu. Era parte do preço. Ficaram muito assustados quando a criança morreu e os criados cochichando ali e tal. Ninguém se atreveu a dizer a ele que o menino estava morto. Ele notou pelo comportamento das pessoas que serviam, ele notou o que aconteceu. Não tinha como negar, a criança morreu. Aí ele se levantou, ele se banhou, se barbeou talvez, e pediu alimento. Ele estava sem comer, fazendo uma espécie de jejum compulsivo na presença de Deus pela vida da criança. Mas Deus livrou ele e a criança. Deus livrou ele de ficar vendo o fruto do pecado, da rebelião o tempo todo, e livrou a criança de crescer com uma mancha, de crescer com um selo de bastardo. Então Deus teve misericórdia também, até nisto. No versículo 5, ele diz: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. A ignorância é uma desgraça que acompanha os ignorantes. E os ignorantes da fé a ignorância na fé é tão nociva quanto a ignorância em qualquer outro ramo, em qualquer outra atividade. Por causa deste versículo, os tolos e loucos dizem que o Davi era filho de uma prostituta e não era irmão dos outros, não era irmão de pai e mãe dos outros filhos, que foram soldados do Saul também e tal. Gente louca, gente da cabeça vazia, gente que não entende a palavra. Alguns tolos ainda hoje pregam que não chovia até o tempo do Noé. Loucura. Alguns loucos atribuem as coisas que não são de Deus a Deus e as coisas que são de Deus atribuem aos outros, até ao diabo. A loucura. Aqui ele diz: em pecado, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, porque ninguém escapa disto, todo mundo tem participação no pecado. Não precisaria a mãe ser prostituta, ser uma meretriz, ser uma concubina. Não. Todo mundo foi concebido na iniquidade. E onde fica o leito sem mácula, onde fica bem-aventurado o matrimônio santo, sagrado e tal, fica onde está. Na verdade, o casamento é uma ordenança divina, é uma ordem, é uma orientação divina, mas porque o sujeito casou, não deixou de ser pecador, não. Quando a mulher concebeu vivendo em pecado. Não foi pecando que ela teve o filho. Ela não teve o filho por causa do pecado. O filho nasceu porque todo mundo está no pecado. É difícil? Então, não se arrisque. Se não tem entendimento, se não tem capacidade, não se arrisque de falar de coisas sérias. Mas, na verdade, aqui ele não está dizendo que a mãe era meretriz, ele está dizendo que é a condição do ser humano. No versículo 6, ele diz: Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É aqui, na hora que o sujeito se recolhe, sai do meio da multidão, do meio da agitação, do meio do movimento, que ele vai filtrar seus comportamentos, os atos daquele dia, as decisões tomadas. É algo maravilhoso. No versículo 7, ele pede a purificação. Purifica-me do meu pecado e ficarei puro. Purifica-me.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Tira o peso da culpa, tira a tristeza que o pecado causa. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos, para que se refaçam, para que sejam restaurados os ossos que tu quebraste. É uma palavra muito forte, muito pesada, porque ele se sentia como se estivesse, na verdade, quebrado, como se tivesse sido mutilado pela culpa. Deus abençoe os meus irmãos, toda a sua igreja, em todo lugar. E a minha intercessão hoje é pela irmã Terezinha de Jesus, nossa querida irmã. Ontem ela aniversariou e vamos orar por ela, orar pela sua família, orar pela Rafaela, o Júnior, o José, a Giovana e os seus familiares, os familiares do Júnior e os familiares da irmã Terezinha. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos, dando vida, graça e saúde. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua bondade cada dia expressa, meu Senhor, nos teus atos amorosos em relação à tua igreja. Pai querido, agora suplicamos a ti, pela irmã Terezinha, meu Senhor, dê graça à tua serva, Senhor, muitos anos de vida, com saúde, com vigor e com graça, com paz, vivendo em paz, a alegria no lar, com suas filhas, com seu genro, seu netinho, abençoando, Senhor, sua vida, sua atitude e atividade na igreja. Deus bondoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.